Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, da Escola Dominical. E o tema de hoje é a vida segundo o exemplo de Cristo. O nosso texto base é Filipenses, continua, Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 11. Tá? Então, Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 11. Vamos orar para que Deus nos abençoe e nós possamos entender aquilo que Ele tem para nós. Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, conhecer mais a Ti, ter mais intimidade contigo. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ensine por meio do Seu Espírito Santo, para que nós possamos, Pai, fazer exatamente a Sua vontade, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, o nosso único, suficiente Senhor e Salvador, Pai. Nós te agradecemos e essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura? Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus e Pai. Palavra do Senhor. Tá? Lição muito desafiadora, A vida segundo o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso exemplo máximo, O exemplo que nós temos que seguir. O exemplo que é o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, Aquele que Deus enviou para que fosse a propiciação para os nossos pecados, Então, começando a lição, certa vez um grande líder, indiano disse que ele aceitava o Cristo, mas não o cristianismo. Olha que interessante. Olha que esse grande líder falou. Mahatma Gandhi é o nome dele. Ele disse: aceito o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Por quê? Porque a maneira de viver dos cristãos não estava condizente com aquilo que Cristo dizia, daquilo que Cristo fazia. Não é verdade? Então ele, que não tinha a ver com o cristianismo, ele tinha essa percepção: eu aceito o seu Cristo, mas não o seu cristianismo. Isso tem tudo a ver com a maneira de viver dos cristãos. E essa é a sequência que nós vamos seguir, para que nós tenhamos uma vida segundo o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso exemplo máximo, o exemplo máximo que nós temos que seguir, como eu já disse anteriormente, e a gente vai poder verificar isso também em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios, vamos dar uma navegada, vamos dar uma passeada pela Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Deixa eu achar aqui também. Fala assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, o capítulo é o 11, e o verso é o primeiro, que fala assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo fala que é um imitador de Cristo, então ele está incentivando, que nós o imitemos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E também isso em Filipenses, voltando lá na carta de Paulo aos Filipenses, só que agora no capítulo 3, no verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos voltar lá? Capítulo 3, no verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, imitadores. Então, a vida segundo o exemplo de Cristo, nós temos alguns que foram antecessores, nos precederam. O exemplo do apóstolo Paulo, que fala: sede meus imitadores. Temos que seguir o exemplo deixado por Jesus. Essa é a questão.
E o Jesus, o nosso Senhor, ele é autor e consumador da noxa fé. Onde é que está isso? Está lá em Hebreus, capítulo 12, no verso 2. Vamos dar uma olhada na Bíblia? Vamos dar uma chegada lá? Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, carta aos Hebreus. O capítulo é o 12. O verso é o 2. Deixa eu achar aqui Hebreus. O capítulo é o 12. Achei. O verso 2 diz assim a palavra do Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente. Então, Jesus é o nosso autor e consumador da fé, né? Então, temos que olhar para Jesus, nos basear em Jesus. Jesus é o nosso paradigma, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso representante, e hoje ele intercede por nós. Esse exemplo, né, esse texto que nós estamos lendo, o texto que é o texto base, né, que Filipenses, que é de 2, 5 a 11, ele conta de forma bem resumida a história da salvação, né? A história da salvação. Então, se a gente pegar o texto que nós lemos, vai falar da salvação, né? Fala assim, tende em vós o mesmo, o segundo, né? Filipenses 2, né? Capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então Jesus é Deus, Jesus era o verbo que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade. Jesus Cristo. Mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Mas ele nos salvou. Onde está isso? Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios, capítulo 2, no verso 1. Vamos voltar um pouquinho. Efésios, capítulo 2, verso 1. Eu estou aqui em Gálatas, aí Gálatas não, né? Efésios, capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deu vida. E nós sabemos que é vida e vida em abundância, como diz João 10:10, né? Como Jesus mesmo diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é verdade? Vamos tirar aqui as lições do texto, né? O texto ele é um texto extremamente rico, né? Falando do exemplo de Cristo, é um texto extremamente rico. O primeiro tópico que a lição nos propõe é uma vida voltada para o próximo. Uma vida voltada para o próximo. Então, é uma vida dedicada, né, ao próximo. Fala assim, Filipenses, capítulo 2, no nosso texto base, verso 6. Fala assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E o verso 7 fala assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Jesus, sendo Deus, se esvaziou e encarnou. O verbo se fez carne. Ele tornou-se um homem, né? Maravilha isso. É o plano da salvação. Deus é maravilhoso. Então, essa vida, né, voltada para o próximo é uma vida sem egoísmo. Jesus demonstra isso para nós. Ele quer isso de nós, né? Ele não pensou em si mesmo. Jesus era Deus. Sempre foi Deus. Só que nessa missão específica, ele se esvaziou para que nos salvasse, né? Não pensou em si mesmo. Uma pessoa sem Jesus, ela é uma pessoa egoísta. Então isso é que é importante a gente olhar. Nós temos Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador. Então nós temos que viver segundo aquilo que Cristo ensina para nós, que a palavra do Senhor nos diz. E Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Então, nesse segundo tópico da lição, né, agora seguindo para como devemos viver uns com os outros. Olha, desafiador. Como é que nós devemos viver
uns com os outros? Primeiro, amar uns aos outros. Isso é uma questão fundamental, né? Porque sabemos que Deus é amor. Então, Deus sendo amor, e nós tendo nos tornado, por meio de Cristo Jesus, filhos de Deus, nós temos que amar uns aos outros. Nós temos um texto que nos ensina esse tópico especificamente. Romanos 12, 10. Romanos, capítulo 12, vamos achar, carta de Paulo aos Romanos. Romanos, o capítulo é o capítulo 12. O verso é o verso 10. Deixa eu achar aqui. Romanos 12, 10. Fala assim a palavra do Senhor. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros. É a palavra do Senhor. Isso é uma palavra para nós. Nós temos que fazer. Amar uns aos outros. Diz também edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Vamos lá, andar um pouquinho na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Depois Filipenses, que é o texto básico, Colossenses. E aí vem Tessalonicenses. Capítulo 5, que é a primeira Tessalonicenses, né? Capítulo 5, verso é o 11. Diz assim a palavra do Senhor: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Então, além de consolar, edificar. Né? A palavra de Deus fala que nós devemos chorar com os que choram. Né? A consolação com que nós fomos consolados, devemos consolar também. Né? Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos. Então, edificar uns aos outros é o que diz para nós a palavra do Senhor. Como devemos viver uns com os outros. Isso é o que a Bíblia está nos ensinando a seguir dessa maneira, né? Vamos lá? Levar a carga uns dos outros. Onde está isso? Gálatas, capítulo 6, verso 2. Levar a carga uns dos outros. Gálatas, capítulo é o 6, o verso é 2. Diz assim a palavra do Senhor: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que interessante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele está fazendo aquilo que Cristo quer que seja feito, levando as cargas uns dos outros. Né? Andar como Jesus andou. Lá em 1 João capítulo 2, verso 6, nos mostra, né, que nós temos que andar como Jesus andou. Primeira epístola de João, lá no final, né? 1 João capítulo 2, verso 6. Vamos lá. 1 João. Ele está demorando um pouquinho. Tiago, Pedro. E 1 João, o capítulo é o 2. E o verso é o 6. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aquele que diz que permanece nele, é o nosso caso, esse deve também andar assim como ele andou. Em Mateus, capítulo 22, dos versos 37 a 40, tem um mandamento que o próprio Senhor Jesus nos deixou. Vamos lá na palavra do Senhor? Diz assim, verso 37. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, é a palavra do Senhor. Olha que interessante, né? Como devemos viver uns com os outros? O Senhor Jesus está nos dando a direção. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Jesus nos deixa o seu mandamento. Né? E agora mais um tópico da nossa lição, né? Que é bem desafiadora, fala que uma vida de serviço. Né? A nossa vida tem que ser uma vida de serviço. O próprio Senhor Jesus Cristo nos serviu. Né? Então, assim, Filipenses, né, capítulo 2, nos versos 7 e 8, voltando no nosso texto base, 2 versos especificamente, verso 7 e verso 8, diz assim: antes a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Mas no 7, capítulo 2, verso 7, diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus. Estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Tomou a forma de servo. Então a nossa vida deve ser uma vida de serviço. Como diz Marcos, vamos dar uma navegada na Bíblia, né? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 10, verso 45. 10, 45. Diz assim a palavra do Senhor: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas que verso maravilhoso. Fala aqui, é a questão do resumo da obra da salvação, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, propósito, né? E dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então, nós vemos os seguintes tópicos na palavra, né? Nessa lição especificamente: ele se esvaziou, assumiu, né, a figura humana, né? Em João, o Evangelho de João, né? O Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, capítulo 1, verso 14. Vamos dar uma navegada lá? Vamos dar uma chegadinha lá. João, eu gosto de falar João 1,14, né? João 1,14. Fala assim a palavra do Senhor: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está falando assim da encarnação do Senhor Jesus, né? A si mesmo se humilhou, como diz a nossa lição, né? Foi obediente até a morte, morte de cruz. E o que aconteceu? Deus o exaltou. O exaltou de tal maneira que colocou o seu nome acima de todo nome. Isso está no nosso texto base, né? Que fala aqui, ó, pelo que Deus, Filipenses, capítulo 2, verso 9, fala assim, diz assim a palavra do Senhor: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. E nós podemos ver isso também em Atos 4, capítulo 4, verso 12. Vamos voltar um pouquinho. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí vem Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 4, o verso é o 12. Diz assim a palavra do Senhor: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deus o exaltou, nós vimos lá em Filipenses. E aqui está dizendo, não tem outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, né? É o nome de Jesus. Nós somos salvos por meio de Cristo. É o único caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Né? E essa vida, ela deve glorificar a Deus. O objetivo último, né? Nós falamos isso até na lição anterior, né? Que o tema era lutando juntos, né? Uma vida que glorifica a Deus. E aí nós podemos entender, enxergar isso no final desse nosso texto base, que diz assim: e toda língua, Filipenses, capítulo 2, verso 11, e toda língua
confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, não é? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos que glorificar o nome do Senhor, assim como diz 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vamos dar uma passada lá? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31, diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. O objetivo é glorificar a Deus, né? Assim também como Colossenses, capítulo 3, verso 17. Vamos navegar, Colossenses, né? Nosso texto base é Filipenses. Um pouquinho depois vem Colossenses. Qual é o capítulo? Capítulo 3, verso 17. Verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tudo sobre esse tema, né? E agora estamos falando de glorificar a Deus. Como? Diz assim o verso 17. Colossenses, capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, glorificando a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, mais para o final. 1 Pedro, vamos lá, andar um pouquinho na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, qual é o verso? 11. Capítulo 4, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E, para finalizar a nossa lição, Mateus 5,16. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 5. Mateus é fácil, né? Capítulo 5, o verso é o 16. Fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, meus irmãos, a gente para por aqui nessa lição, né, bem dinâmica, né, bem desafiadora, né, porque quando a gente fala do Senhor Jesus Cristo, ele é o exemplo máximo nosso, né, aquele que nos salvou, aquele que sofreu a morte de cruz em nosso lugar, aquele que nos substituiu, né, a morte vicária que é substitutiva. Então, é uma lição bem enriquecedora. Então ficamos por aqui, que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.